Nós vamos estudar agora a função polinomial do segundo grau. Essa função, ela possui três equações que representam essa função quadrática, né? Função polinomial do segundo grau também é conhecida como função quadrática. Ela possui três fórmulas diferentes que representam essa função quadrática. A primeira é chamada de fórmula geral. Coloquei aqui para vocês, ó, essa primeira aqui é a fórmula geral, onde ela é representada como y igual a x2 mais bx mais c, aonde o a, o b e o c são os coeficientes, e eles vão me dar as informações que eu preciso com relação à minha função. Eu também tenho a outra representação, y igual, que é a segunda, é chamada de fórmula fatorada, é a forma fatorada da função quadrática. Y igual a que multiplica x menos x1, x menos x2. Essa segunda representação, esse x1 e esse x2 são as raízes. Essas raízes a gente obtém pela fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. São aquelas duas raízes da fórmula de Bhaskara. E a terceira representação é y igual a x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Para eu conseguir o y do vértice é um ponto, é uma coordenada. Para eu conseguir o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Relembrando também que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. A função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ela tem como gráfico, ela vai gerar uma parábola. Esta parábola ela pode estar com a concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Olhando a fórmula geral y igual a x2 mais bx mais c, este a ele me diz como que vai ser, este a que eu estou mostrando aqui, ó, ele me diz como que vai ser a concavidade da minha parábola. Se esse A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se esse A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Concavidade quer dizer abertura, a boca da parábola, né? Então, se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. O B, qual a informação que o B me dá? No momento que eu estou cortando o eixo Y, se ela está crescendo ou decrescendo. Olha só o exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. No momento que eu estou cortando o eixo Y, nessa parábola aqui, eu estou decrescendo. Então, para esse exemplo aqui, o meu B é negativo, porque no momento que eu estou cortando o eixo Y, está decrescendo. Olha aqui, ó, no momento que eu estou cortando o eixo Y, ela está crescendo. O meu B aqui é positivo. Então, vamos recordar aqui, ó, o A. O A aqui é maior que zero. Por que, que o A é maior que zero? Porque a parábola está com a abertura, com a boca dela voltada para cima. O A, nesse segundo exemplo, ó, o A é menor que zero. Por que, que o A é menor que zero? Porque a concavidade da parábola está para baixo. Qual a informação que o B me dá? No momento que eu estou cortando o eixo Y, ó, o que está acontecendo com a minha parábola? Ela está diminuindo, ela está decrescendo. Então, meu B é negativo, o B é menor que zero. Aqui, no momento que eu estou cortando o eixo Y, a minha parábola está crescendo, está subindo. Quer dizer que o B é positivo, o B é maior que zero. E o C, o que seria o C? O C é o ponto que a minha parábola corta o eixo Y. Neste ponto aqui é o C. Olha só, neste ponto é um ponto positivo, está acima do eixo. Aqui, ó, está acima do eixo, aqui, ó, o eixo X, ó. Tudo acima do eixo X, o meu Y é positivo. Então, nesse caso, o meu C, ele é positivo, ele é maior que zero. Aonde está o C? Ó, o C está aqui, ó. E o meu C está abaixo do eixo X. Quer dizer que o meu Y abaixo do eixo X é negativo. Então, para esse caso, o meu C é menor que zero. Então, recapitulando, qual a informação que a equação geral da função polinomial do segundo grau me dá? A fórmula geral é y igual a x2 mais bx mais c. O A me diz a concavidade da parábola, para baixo ou para cima. Se o A é positivo, a concavidade é para cima.
Se o A é negativo, a concavidade, a boca da parábola, né? O que é a concavidade? É a boca da parábola, certo? Para baixo e para cima. Então, aqui ela está para baixo, o meu A é negativo. O B é o momento que ela corta o eixo Y. Se ela estiver decrescendo no momento que ela está cortando o eixo Y, o B é negativo. Se estiver crescendo no momento que estiver cortando o eixo Y, o B é positivo. E o C é o ponto que ela corta o eixo Y. Aqui ela cortou o eixo Y acima do eixo X. Ó, o eixo X está aqui, ela está acima. Então, meu Y é positivo, o meu C é maior que zero. Aqui, ó, o eixo X está aqui, ó, o C está embaixo. Então, eu vou dizer que o C está aqui, o meu C é menor que zero. Então, a equação geral da parábola y é igual a x2 mais bx mais c me dá essas informações. Já esta equação aqui reduzida, né, a x menos x1, x menos x2, quem seria o x1? O x1 é o ponto que a minha parábola corta o eixo x, sempre em dois pontos, né? Se ela cortar em dois pontos, porque é uma parábola, então você tem o x1 e você tem o x2, x1 e x2. Para esse caso aqui, o meu A é positivo e as minhas raízes são essas duas raízes aqui, seria o x1 e o x2. Para esse caso aqui, né, o meu A é negativo e quem seria o meu x1? O meu x1 é esse ponto que eu estou destacando e o x2 seria esse ponto que eu estou destacando, seria para essa equação reduzida. E para essa daqui, eu preciso do A e da coordenada do vértice. Olha só o vértice aqui, ó. O vértice é esse ponto aqui. Então, eu precisaria desse aqui, ó, desse ponto aqui, esse é o x do vértice. E esse aqui é o y do vértice. Então, é esse ponto aqui, essa coordenada, que formaria o meu vértice. O x do vértice e o y do vértice. Eu iria utilizar para essa expressão aqui. E aqui, né, também eu tenho o vértice aqui, que seria o x do vértice e o y do vértice. Uma coisa eu posso dizer que a minha parábola, olha o primeiro exemplo, ela decresce, decresce, quando ela chega no vértice, é o último ponto que ela decresceu, agora ela começa a subir. Esse vértice aqui, quando a parábola está com a concavidade voltada para cima, o vértice é o menor ponto dela, é o ponto mínimo. O vértice é o ponto mínimo. Por quê? Porque a minha parábola decresceu o máximo que pôde e depois ela começa a crescer. Então, o vértice está na menor altura dela. A altura é o eixo Y que mostra, né? Então, o vértice está na menor altura. Olha esse caso aqui com cavidade para baixo. A minha parábola cresce o máximo que ela pode, depois ela começa a decrescer. O meu vértice aqui, essa coordenada do vértice, é o ponto máximo, é a maior altura dela. Então, o ponto mínimo e o ponto máximo é o vértice. Se está para cima, é ponto mínimo. O vértice é chamado de ponto mínimo. Se está para baixo, o vértice é chamado de ponto máximo.